Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando os nossos estudos da Palavra de Deus. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e assim você vai receber todos os dias um capítulo novo dessa palavra. Se você já é ouvinte antigo aqui desde Gênesis capítulo 1, você não esquece de deixar o seu like, de fazer um comentário e de compartilhar com mais pessoas, porque isso ajuda muito o crescimento do nosso canal, aleluia! Nós estamos gravando hoje Levítico capítulo 7 e esse capítulo vai falar sobre sacrifícios por culpa, ofertas de paz e ação de graças e a porção dos sacerdotes. Muito importante você entender qual é o fundamento de tudo isso que o Senhor vai nos explicar. Ele vai continuar dando instruções ao seu povo quanto a essas ofertas que teriam que ser trazidas ao altar para o perdão dos pecados. Hoje nós já sabemos que nós não precisamos mais trazer essas ofertas como era exigido no Velho Testamento, porque Jesus já foi a propiciação para a extinção de toda culpa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Já no primeiro capítulo diz que essa oferta é uma coisa santíssima. Versículos 1. O sangue que era aspergido sobre o altar e ao redor do altar fazia parte desses rituais de oferta queimada e da oferta de paz, mas não da oferta pelo pecado. Aqui nós vemos as normas para os sacrifícios pela culpa, bem como para a oferta de paz e ofertas de ação de graça. Havia uma proibição que continua mantida de se comer sangue e gordura. Essa que já havia sido dada em outros capítulos, ela é repetida nesse capítulo. Fala da participação dos sacerdotes nas ofertas. Do versículo 1 até o 7, são revisados todos os rituais de sacrifício pela culpa, que nós já vimos em Levítico capítulo 5. Se você ainda não ouviu, você vai lá ouvir. A lei do sacrifício pela paz é encontrada nos versículos 11 até 21 desse capítulo. Havia 3 sacrifícios de paz. O número 1, o de ação de graças, que consistia no louvor a Deus por uma bênção especial que havia sido alcançada. Você costuma louvar ao Senhor, ir aonde está o Senhor para louvá-lo pelas bênçãos alcançadas? Todos os dias da sua vida você tem uma bênção, um novo dia nessa terra, um novo sol que se levantou, a comida que você comeu, a cama que você dormiu, o cobertor que você se deitou, tudo isso precisa ser levado à presença do Senhor em agradecimento, em reconhecimento. Seja uma pessoa grata, demonstre essa gratidão a Deus. Como? Com sacrifícios de louvor que são sugeridos aqui. Saia da sua casa e vá louvar ao Senhor, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Aleluia! O número 2, por um voto em cumprimento de uma promessa ou de um compromisso feito com Deus e tendo esse voto e essa bênção sido alcançada. Então você pediu algo para o Senhor, Ele te deu. Depois de você fazer um voto a Ele, quando você fizer um voto ao Senhor, não se esqueça, nunca deixe de cumprir. Não faça, como diz essa palavra, um voto de tolo. O que é o voto de tolo? O voto de tolo... Voto de tolo é você não obedecer e não cumprir o seu voto. Você votou e você não cumpriu. Isso é muito errado. E o número 3, a voluntária, é uma oferta espontânea de louvor a Deus. No versículo 28 até o 30, ela é descrita a participação dos sacerdotes nas ofertas pacíficas. Eu fui olhar se o meu
microfone estava ligado. Às vezes eu me esqueço de ligar e eu perco tudo que eu falei. Jesus Cristo é a nossa grande oferta de paz, com certeza Ele é. É por meio dele, do seu sacrifício na cruz, que nós temos paz com Deus. A única maneira de você ter paz com Deus é por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É recebê-lo na sua vida como Senhor e seu Salvador. Aleluia! Deus pede para nós darmos aos sacerdotes a parte que é devida a eles. Naquele tempo, eles davam a parte do sacerdote, de toda a carne que eles levavam, de todas as ofertas que eles levavam, eles separavam uma parte para o sacerdote. Eu compreendo aqui quando Paulo fala, o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala, aqueles que ministram a palavra para nós, é importante que eles vivam dela. Então, se eles te ministram a palavra, eles têm que viver dessa palavra. 1 Coríntios 9, 13 a 14 diz assim, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aquele que prega o evangelho tem que viver do evangelho. Então, basicamente, ele está dizendo que o pastor tem que estar totalmente à disposição das suas ovelhas, tempo integral. Ele não deveria ter outro trabalho, ter outra função que não seja a de pregar o evangelho e cuidar das suas ovelhas. Eu entendo que aqueles que questionam pastores, eu não dou dinheiro para pastor é tudo ladrão. Isso daí você precisa engolir a sua linguinha antes de você falar isso, porque isso é bíblico. E se você não conhece a Bíblia, você não fale nada contra ninguém que você não sabe, que você não conhece, porque ai de você se você levantar sua voz para falar contra um ungido do Senhor. Então nós aprendemos aqui a honrar aqueles que nos abençoam e que nos ensinam essa preciosa palavra do Senhor. É uma obrigação sua, você tem que honrar seus pastores, você tem que honrar o lugar onde você frequenta, onde você tem cadeira para sentar, tem até ar-condicionado, ou tem um ventilador, tem uma aguinha para você beber, tem um microfone, ele precisa de uma infraestrutura para trazer a palavra para você. Então você ajudar a manter aquele lugar é uma obrigação sua. Como eles faziam antigamente, hoje tem que continuar, senão a igreja não continua. Como é que vamos frequentar a igreja e vamos ter um lugar para nos congregar se ninguém dá nada, se ninguém oferta nada? Isso não é certo. Então, que nós possamos compreender bem rápido, viu? Honrar a Deus e aqueles que servem a Deus. Então, não vamos esperar uma tragédia para você chegar até Deus. Muita gente só chega até Deus na hora da tragédia. Um está morrendo, o outro está com uma doença terminal, o outro sofreu um acidente e morreu, aí ele corre para a igreja. Aí ele se lembra do Senhor. Aí talvez seja tarde demais. Que cada um faça isso voluntariamente. Tome a sua cruz e siga ao Senhor. Outra citação interessante do capítulo 7 é com relação a não se comer carne se a pessoa tiver tocado em algo impuro. Versículo 19 está falando isso. A impureza está relacionada com pecado e com o que a pessoa se contaminou e, portanto, ela não deve participar da carne oferecida em sacrifício. Se ela estiver em pecado, ela não deveria tocar naquela carne. Eu entendo aqui que quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, para nós tomarmos a Santa Ceia do Senhor, ele diz para que nós nos examinemos. Examinai a vós mesmos. Lembra daquele seu pecado, como diz a palavra. Se você tiver cometido algum pecado muito grave, da qual você não tenha uma inteira convicção de que você se arrependeu e que você não vai voltar a praticá-lo, então você não participe da mesa do Senhor. Examine-se o homem e assim come e beba desse cálice. Então, quando você se examina e você sabe que você tem um pecado e você não pretende abandonar aquele pecado, você não deve se apropriar da mesa do pão e do vinho. Aleluia! Naquele tempo, tal pessoa que cometia tal ato seria expulso do meio do povo. Versículo 21. Que o nosso coração esteja na presença do Senhor sempre, com temor, sabendo que hoje a responsabilidade de
comer e beber o sangue e o corpo de Cristo é muito maior do que antes. O versículo 30 diz que a oferta deveria ser trazida com as próprias mãos, e o peito do animal e a gordura que cobre o peito seriam apresentadas ao Senhor como oferta especial, ou seja, a melhor parte pertencia ao Senhor. Amém? O peito e a coxa do animal são oferta especial, tomada dos israelitas e dada aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Então eles traziam para a casa do Senhor, para os sacerdotes, para aqueles que serviam na casa do Senhor, a melhor parte. Não é o que sobrava, não é a parte ruim do animal que eles ofereciam, era o melhor, a melhor parte. Que nós saibamos então e entendamos que as nossas ofertas voluntárias, tudo é voluntário, ninguém faz nada por força e violência. Não adianta você trazer se você não quer trazer, se o seu coração não diz para você trazer, o Senhor não vai receber. Ofertas voluntárias é por amor, é por entender quem é o Senhor, entender essa palavra, é por gratidão, é por um coração contrito, quebrantado na presença do Senhor, que você vai trazer as suas ofertas. Então, se quando você trouxer, com as suas próprias mãos, elas são recebidas por Ele com alegria. Você leva com alegria, Ele recebe com alegria. Se você leva com tristeza, Ele nem recebe. Amém? Então não espere ninguém trazer para você, não espere ninguém orar para você, jejuar por você. Irmão, ora por mim, louvar por você. Ninguém vai louvar a Deus por você. Só você pode fazer isso, só você pode orar, só você pode jejuar, só você pode entrar no secreto com o Senhor, só você pode trazer louvores à presença do Senhor. Faça tudo isso. Então, vá você mesmo à presença do Senhor, apresente-se prontamente a Ele. Sabe com o quê? Com tudo que você tem de melhor. Aleluia! Que o Senhor abençoe você, que Ele te guarde nesse dia, que você tenha um entendimento profundo de todas essas coisas que o Senhor pedia antigamente no Velho Testamento, mas que hoje estão todas ainda valendo, mas numa figura diferente, na figura de Cristo Jesus, em aceitar o sacrifício que o próprio Deus fez por nós. Dessa vez não é você que vai levar o sacrifício, Deus mandou o sacrifício para nós e Ele espera que você o aceite, que você o receba, que você o ame, que você dê a sua vida, entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Se você ainda não tomou essa decisão de ser servo do Senhor, de servir ao Senhor com alegria, de trazer a Ele tudo que Ele é digno, você deveria começar a pensar nisso. Se você está me ouvindo aqui, eu sei que você já está pensando nisso, que você já faz isso, que você já é praticante dessa palavra há muito tempo. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que cada dia mais Ele fale ao seu coração poderosamente e Ele te livre de todo mal, Ele quebre as cadeias da maldade na sua vida e Ele conceda a você os desejos do seu coração, que Ele traga uma paz abundante para a sua vida, porque tudo que Ele tem de melhor é essa paz e principalmente a salvação e a vida eterna. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós vamos voltar com Levítico 8, que fala da ordenação dos sacerdotes, que é a consagração de Arão e dos filhos dele. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com alegria, continuando a conhecer essa poderosa palavra. Aleluia! Um abraço, até amanhã. Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito